Tudo bom, meus queridos? Wagner falando com vocês. Então, né, meus queridos, vamos voltar lá para aquela nossa playlist sobre pílulas de agilidade que eu prometi para vocês. Faz muito e muito tempo que eu não gravo, né? Até para vocês entenderem, tá? Como eu comecei com 2 empregos, estava trabalhando em 3 turnos, acabou que o tempo ficou bem escasso, né? Tem um gurizinho de 4 anos em casa, então o tempo que eu tinha sobrando é para ele, né? E é assim que a gente deve fazer, certo? Mas lembrando, para quem não viu nenhum desses vídeos, vai ficar aí no link da descrição, tá? Essa nossa playlist chamada Pílulas de Agilidade. Agora eu vou tentar retomar ela, tá? A gente tem vários aspectos que eu já trouxe dela, que é a questão de o que é o manifesto ágil, tá? Sobre as pílulas de agilidade, as metodologias ágeis, né? O que tem por trás do manifesto ágil. Trouxe algumas técnicas ali de organização pessoal, que foi uma aula que eu gravei para os meus alunos, certo? Algumas coisinhas que a gente pode trazer no dia a dia dentro do Trello mesmo, algumas coisinhas de organização. Depois você sabe que é a definição do Scrum, realmente o que é o Scrum e também agora começa a entrar algumas dicas ali, como manter seu foco e aumentar a produtividade, tá? Tudo isso está lá na nossa playlist sobre pílulas de agilidade. Mas vamos conversar então sobre o que é, deixa eu até aumentar minha tela aqui para vocês, né, que assim eu fico inteiro aqui para vocês. O que é a tal da teoria do Scrum? O que está por trás disso? Vocês sabem? Tu quer saber então, ó, tu aproveita aí, ó, já dá um curtir no canal, se inscreve, compartilha esse conteúdo, ativa as notificações, porque nesse canal aqui, depois que você aprende, tudo fica mais fácil. Agora sim, né? Então vamos lá, meus queridos. O que tem por trás da tal da teoria do Scrum? Primeiro aspecto, o Scrum ele é baseado no empirismo e no Lean Thinking. Tá, o que é tal de empirismo, Wagner? Pessoal, isso aqui que é o empirismo é quando a gente afirma um conhecimento que vem da tomada de decisão e da experiência. Então é algo que a gente vai observando no dia a dia e a gente vai trazendo. Tanto é que a gente conversa muito, tá? Tem até inclusive aquele livrozinho aqui, ó, ali atrás, ó, Ágil do Jeito Certo, tá? Com as várias equipes que eu estou trabalhando nesse momento, tá? Porque nesse momento eu trabalho como Scrum Master, larguei de ser professor, tem inclusive um vídeo aí no canal falando sobre isso, mas a gente nunca deixa de ser professor, né? Mas até esse livro aqui, ó, Ágil do Jeito Certo, é um livro bem interessante, tá? Que ele traz essa pegada, que o quanto a gente tem que ser ágil, o quanto a gente não deve ser ágil, porque aplicar o Scrum e trazer o Scrum com a equipe para o dia a dia não é tão simples, mas também não é tão difícil, né? Na verdade, a gente tem vários pontos, mas o ponto mais importante é ir trazendo as coisas aos poucos, tá? Ir construindo essa experiência com as equipes e ir moldando, porque o Scrum, a gente fala muito que é bem adaptativo, né? Na verdade, usar o Scrum dentro de uma empresa deve ser adaptativo, que a gente deve adaptar ao mindset da empresa e ao mindset das nossas equipes, né? Não deve ser nada forçado. Mas voltando aqui, ó. Então, o Scrum ele é baseado no empirismo e no Lean Thinking. O Lean Thinking, a gente traz a redução do desperdício e se concentra no essencial. Então, a gente se concentra em coisas essenciais, no que é essencial para tocar o trabalho. Questões como comunicação, que a gente pode trazer, organização, outros princípios que vêm já por trás do Scrum. Mas espera aí, tá? Mas então, Wagner, o Scrum ele é baseado no empirismo e no Lean Thinking. Sim, nesses dois aspectos. O Scrum, ele emprega toda a questão da abordagem iterativa e incremental. Por que iterativa e incremental? Porque a gente vai olhando de acordo com os riscos que vão surgindo e a gente vai criando e otimizando a previsibilidade. Ou seja, a gente começa a olhar para os riscos que tem no nosso projeto, que tem no aspecto total, e nós vamos tentando otimizar as coisas, gerando previsibilidade sobre isso. Então o Scrum ele envolve sempre um grupo de pessoas que coletivamente, é muito importante isso, possuem todas as habilidades e conhecimentos necessários para fazer o seu trabalho. Então, eles têm esse trabalho. O meu papel como Scrum Master é ajudar a ligar essas pessoas, ajudar a construir isso, ajudar a facilitar essa comunicação e principalmente a questão da organização, tá? E as pessoas entenderem que elas são autorresponsáveis pelo que elas fazem. E um dos aspectos principais que nós temos dentro da equipe é compartilhar essas habilidades conforme necessário. E o Scrum combina também 4 eventos formais que a gente diz: inspeção, adaptação, tá? Então tá sempre dentro do Scrum, mas para nós termos inspeção e adaptação, a gente entra em nossas coisinhas, né? Que é os pilares que a gente fala por dentro do Scrum, que é a transparência, inspeção e adaptação. Por que isso, tá? Opa, minha câmera caiu aqui, ó. Deixa eu arrumar minha câmera, ó. Pronto, até caiu, né? A câmera se empolgou, né?
Então, o que é essa tal de transparência, inspeção e adaptação? Pessoal, a transparência, a gente traz ela pelo processo, que deve ser um processo transparente, visível para todos, conforme vai sendo executado, a gente vai, como a gente fala, tem que ser transparente para tudo, sabe? Tipo, tu vai fazendo as adaptações, mas sempre adaptações que a gente conversa com a nossa equipe, tá? E porque tudo isso seja percebido por todos. E também de forma que isso possa ser inspecionado. O que a gente diz inspecionado? Que a gente tenha algum lugar que a gente possa guardar o que a gente está fazendo e o que a gente não está fazendo, ou pelo menos reportar para alguém como que a gente está fazendo isso. Seja para o nosso head, seja para o nosso superior. Outro aspecto, inspeção. Por que a gente fala inspeção? Para nós usarmos Scrum, tá? Você pode usar em várias ferramentas. Nós temos aí quem quer usar dentro do Trello, do ClickUp, tá? Dentro do Gira, tá? Eu gosto mais do Gira, tá? Mas para quem não quer pagar e usar dentro do Trello ou no Gira, no modo gratuito, pode usar. O Gira tem limitação de 10 pessoas. Até acho que devo gravar vídeo sobre isso depois, né? Eu tô usando já há bastante tempo o Gira, tá? E o Gira é bem legal para várias coisas. Óbvio, nada perfeito, né? Tem a da Azure também, a Azure não, da Microsoft, né? Então, cada um tem suas alternativas. Mas voltando aqui, ó. Inspeção. Por que a gente diz inspeção, tá? Porque a gente tem que conseguir olhar para o passado que a gente foi fazendo e inspecionando. Bem quando a gente utiliza o Gira para fazer a rastreabilidade das tarefas, das histórias e dos nossos épicos, desde os comentários que nós colocamos e como que a gente toca as coisas, é uma excelente ferramenta. Então, a gente consegue inspecionar o que foi feito no passado. Então, a gente olha para o passado. Como que nós mensuramos, como nós escrevemos a história, como nós escrevemos a tarefa, como que nós priorizamos, tá? Então, como que nós fazemos o levantamento do esforço para aquela atividade. Dentro do esforço existem várias técnicas, como story points, como horas, como a técnica t-shirt que usa tamanhos da camiseta, tá? Então, tudo vai depender da equipe e do projeto, tá? Então, isso é legal para a gente ver, para olhar para o passado depois. E a questão da adaptação. Por que adaptação? Tá? Porque assim, ó, não quer dizer que nós utilizamos o Scrum, que a gente precise assim, ó, não utilize o Scrum, tá? No primeiro momento, eu não estou colocando o tamanho, ou não estou utilizando horas. O tamanho, quando eu falo, pessoal, horas, nosso esforço que a gente está medindo, tá? Pessoal, é tudo uma questão de, ó, como tem lá no livro aqui para nós, ó, ágil do jeito certo, tá? Então, assim, ó, seja ágil no jeito certo de fazer essa adaptação. Nem porque quando a gente começa a trazer para dentro de uma equipe, não necessariamente no primeiro momento, a gente quer colocar tudo do Scrum, tá? Mas, óbvio, tem nossos eventos básicos, né? Nosso planning que a gente deve fazer, a nossa retrospectiva, o nosso review, tá? O nosso refinamento, certo? Os nossos dailies que são muito importantes no dia a dia, tá? Justamente isso, esses eventos a gente traz sempre eles. Até de início, se vocês não quiserem fazer retrospectiva, tá? Não tem problema, tá? Eu não vejo um problema gigantesco. Mas aí tu vai fazendo a retrospectiva com a equipe, para entendendo a equipe e moldando o processo. Por isso que é importante a nossa retrospectiva. Mas sempre essa questão da adaptação, a gente tenta adaptar as coisas, tá? Conforme a gente vai tocando o barco com a nossa equipe, né? E vai acertando os ponteiros com ela. Não precisa de uma hora para outra ter uma definição extremamente clara, sucinta, tá toda contextualizada da tarefa, da história, porque é um processo que a gente vai aplicando no dia a dia, que a gente vai numa crescente, tá? Então a gente deve fazer dessa forma, tá? Não sair impondo um monte de coisas, porque quando a gente impõe várias coisas e trabalha dessa forma, normalmente as pessoas se retraem e elas acabam não fazendo, aquilo não se torna prazeroso. Então acaba que o trabalho com o teu time não é prazeroso. Então por isso que a gente deve fazer as coisas devagar. Certo? Então aqui nós conversamos um pouquinho, tá, pessoal, sobre a nossa teoria do Scrum. Quem tiver mais dúvidas, aproveita aí, ó, coloca nos comentários, tá? Não tem problema nenhum, tá? E depois a gente vai conversar um pouquinho sobre os valores que nós temos por trás do Scrum. Então tem valores bem legais aí pra gente, como transparência, inspeção, adaptação, tá? Que são valores muito legais que a gente sempre traz dentro do nosso time, tá? Sem contar o compromisso, foco, abertura, respeito e coragem. Então tu fica ligado no próximo vídeo que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Até mais, meus queridos, e não esqueça que o canal sempre traz aqui, que depois que você aprende, tudo fica mais fácil. Abração.